Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Quem está com frio, diga amém. Pensei que era só eu. Pastor, à tarde estava 23. Na instante estava 16, pastor. Misericórdia. Mas Deus é bom, né? Grande é o Senhor, Ele é na cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria de toda a o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos agradecer-te por pobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Dá para melhorar. Eu sei que dá para melhorar. Cante de novo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aumenta um pouco meu microfone. Só tu és sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos lá, queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Só tu és Quero ouvir a igreja. Só a igreja vai cantar isso.
Queremos o teu nome, vamos? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos Em teu infinito amor, pois só, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. vamos encerrar? Queremos o teu nome em grande e agradecer-te. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno. Vou repetir. Pois só tu és o Deus eterno. Não existe outro que não seja Ele. Pois só tu és, Senhor, o Deus eterno, sobre a terra e os céus. Tome o seu assento. Coloca na tela para mim Apocalipse capítulo 3. Se tu me abandonar, eu não trago chocolate. Se você me abandonar, eu não trago nada de chocolate. Apocalipse 3, verso 18. Esse é o tema, né? Alguém lembra do tema? Essa é a base do texto, mas alguém lembra o tema? Hã? Qual é o tema? Vem uma indagação. Qual é a sua escolha? Né? Essa é a base. Põe o verso 14 para mim. E eu vou começar a ministrar hoje. Ontem nós lemos e começamos a falar sobre a igreja de Laodiceia. E eu trouxe um pouco. Tem alguma coisa dando microfonia só. É o meu microfone? Se for, tira um pouco do grave. Ou abaixa um pouco só o retorno. E eu trouxe ontem um pouco sobre a experiência que João começou a ter. Em uma ilha abandonada, talvez sem a companhia de ninguém. Mas ontem eu disse e volto a repetir que o que não pode faltar é a presença de Deus. E Deus orientou-lo a João a escrever estas cartas. Eu poderia muito bem trazer um pouquinho de cada igreja durante esses dias. Mas tem tanta coisa boa só sobre a igreja de Laodiceia que talvez não dê nem tempo, né? E começou dizendo: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. E ontem nós aprendemos um pouquinho sobre o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. A pergunta é: por que Jesus usou essas linguagens figurativas para que pudesse falar com a igreja de Laodiceia?
Ontem eu falei um pouquinho sobre o amém, hoje eu vou falar um pouco sobre a testemunha fiel. Será que é o microfone? Esse está um pouco melhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Porque o termo testemunha fiel, quem aqui já foi em alguma audiência? Levanta a mão. Pronto. Geralmente quando tem a parte do acusado, de quem está sendo acusado, eles podem levar testemunhas, pessoas, para testemunhar de que aquela pessoa está falando uma verdade. E é normal que quando chega perante o juiz, a pessoa vai fazer um juramento de que não vai falar nada além da verdade. Que porventura, se falar alguma coisa que não seja verdade, está cometendo perjúrio e pode sair dali preso. Pronto. Aí, por que Jesus teve a necessidade de usar um termo diante desta igreja para dizer assim: quem está falando com vocês é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, em tempos de engano, é o único que vai te revelar a realidade, porque ele prefere te ter como realista do que te enganar com mentiras. Vou repetir, porque hoje nós estamos vivendo em uma época aonde muitas igrejas estão cheias, mas com mensagens mentirosas, com mensagens que massageiam o ego, com mensagem que diz: pode vir como você está e permanecer como está e está tudo certo. Jesus olha e diz assim: não é assim que funciona. Jesus vai dizer: eu vou dizer a vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que Jesus também vai usar o termo, o princípio da criação de Deus. Quando esse termo é usado aqui, o princípio, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, mas a origem, a fonte de tudo que existe. Quer ver só? Coloca para mim João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Tem gente que eu já vi até nas nossas igrejas, algumas pessoas falam assim: pastor, eu ainda tenho dificuldade de entender, porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho, são três em um. Olha só o que é que a Bíblia vai dizer, a Bíblia, não é eu. No princípio era e o verbo estava. Jesus está dizendo: eu sou o verbo. No princípio eu era o verbo, e o verbo estava com. Ele não era o Deus, ele estava com Deus. Facinho para você explicar que existe além de um, mais três. E o verbo era, aí você vai dizer: pastor, agora confundiu. Ele estava ou ele era? Ele estava dizendo: nós somos um, temos a mesma essência. Coloca o 2. Ele estava no princípio com Deus. O 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Ele estava dizendo àquela igreja assim, ó, muito antes de vocês existirem, eu já estava lá. Aleluia. Muito antes de vocês imaginarem o que é ser igreja, eu já estava desde o princípio com o Pai. Aleluia. O princípio da criação, ele precisava enfatizar isso para aquela igreja. Por quê, pastor? Colossenses capítulo 1. Fica tranquilo que hoje você vai aprender um pouquinho de Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 15, 16 e 17. O qual é a imagem do Deus, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça, um nó santo, porque às vezes vemos algumas pessoas orando dizendo: repreende, Senhor, os principados e potestades. Se a Bíblia diz que tudo foi criado para ele, alguém sabe me dizer por que oram assim? Não? O que significa a palavra principados? Diga assim, príncipe. Fala príncipe, irmão. Príncipe. E o que significa a palavra potestade? Alguém sabe? Aquele que impõe a sua vontade. Só que Satanás foi nomeado como príncipe das trevas. E diante de algumas pessoas ele impõe a sua vontade. Por isso que nós aprendemos a orar: repreende os principados e potestades das trevas. Mas na igreja o príncipe tem nome. O principado tem nome. A vontade que reina não é a minha. A vontade que reina não é a do pastor. A vontade que reina é do dono da igreja, e o nome dele é Jesus. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nesta carta à igreja Laodiceia, estava uma igreja orgulhosa, autossuficiente. Conhece alguém orgulhoso? Não precisa falar. Conhece alguém que se acha autossuficiente? O que eu acho incrível, pastor, talvez aqui em São Paulo não, vou contar coisas lá da Bahia, tá? Aqui em São Paulo o povo é mais crente, mas lá na Bahia, certa vez um rapaz conheceu uma moça na rede social e começaram a namorar pela rede social. E a moça era uma pessoa que trabalhava, não era rico, mas era uma pessoa trabalhadora. O rapaz não tinha tantos recursos. A moça falou: não tem problema, eu vou buscar você porque eu vou casar com você. Foi lá e pegou o rapaz, levou para perto dela. O camarada chega na igreja só com um saquinho de supermercado com 2 pecinhas de roupa. A igreja abraçou o moço. Só que o camarada tinha uma
voz bonita, cantava bem. E o pastor disse assim: vamos orar por esse irmão, quem puder ajudar. E foi gente ajudando, dando roupa, dando sapato. E a pessoa casou com essa jovem e começou a cantar na igreja. Só que essa pessoa foi se tornando vaidosa. E o maior perigo que existe é quando deixa a vaidade entrar. Passou-se um tempo, o rapaz já não ia tanto nos cultos e começaram a perguntar: por que você não vai no culto? Ele diz assim: porque eu não recebo tanta oportunidade para cantar, e eu canto melhor do que qualquer um que está lá. Só que esqueceu da onde foi que veio. Tem muita gente que esquece da onde foi que Deus tirou. Tem muita gente que esquece que quando chegou aqui não era nada e nem ninguém, que se não fosse a mão e a misericórdia de Deus, nem aqui você estaria hoje. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Cuidado com a autossuficiência, é um perigo na vida de quem serve. Mas vamos lá. Jesus se apresenta como o fundador da igreja, aquele que é o dono da igreja. Vou repetir: ele é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja e não divide esse lugar com ninguém. Com ninguém. Não divide esse lugar com ninguém. Jesus, diante desta igreja, se apresenta como o líder supremo e que a igreja deve se submeter a ele em tudo. O problema da minha geração é que as pessoas perderam uma coisa chamada submissão. Você pega um camarada, chega na igreja, você levanta ele obreiro, levanta ele diácono, levanta ele presbítero, consagra ele evangelista, leva ele a ser pastor. Aí passa um tempo, ele olha para ti. Aí quando você vai repreendê-lo, ele diz assim: aqui é de pastor para pastor. Ele não sabe o que é ser submisso. Ele não sabe o que é hierarquia. Pior que isso, ele não sabe o que é ter respeito pelos homens e as mulheres de Deus. Só que eu tenho uma notícia, meu irmão. A Bíblia diz que os exaltados, Deus, não é eu, Deus abate. Mas aos humildes, Deus não exalta. Não, pastor, não. Deus dá graça. E a graça é melhor do que exaltação. Tem gente que está buscando de forma errada, pastor. Cantando alguns hinos por aí, como eu já vi. Ai, quando Deus me colocar lá em cima, quem estiver embaixo vai ter que só aplaudir. Irmão, para com isso. Deus não fez você para se amostrar diante de ninguém. Deus dá graça, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque se eu venci, você vai vencer também. O problema é que a minha geração está entendendo o Evangelho de forma errada. Queremos os milagres de Deus,
Mas eu vou fazer um desafio a você aqui. Que hora começa o culto, pastor? Amanhã, 8 horas. Sabe qual é a maior vergonha da igreja? Enquanto não começa o culto, quando a gente chega já está todo mundo em pé conversando. Querem milagre, mas não sabe pagar um preço na oração. Querem milagre, mas não sabe o que é conversar com Deus. Está achando que isso aqui é o quê? É uma apresentação. Isso aqui ainda é santuário de Deus. Quando você passa daquela porta para dentro, você só entra com 3 intenções: pagar o preço na oração, pagar o preço na adoração, para ser abençoado pelo homem. Eu vim de uma geração diferente, meu pastor. Quando nós entrávamos na igreja, estava todo mundo de joelho dobrado orando. O pastor passava e quem tivesse porventura sentado, dizer: está com algum problema no joelho, meu filho? Ô pastor, eu joguei bola, ó, o joelho está ralado. Baixa a cabeça e ore sentado. A igreja não é lugar de encontro casual. A igreja não é lugar de desfile de moda. A igreja ainda é santuário de adoração a Deus. Aí eu lhe pergunto: como quer milagre se não tem tempo para quem tem um milagre para te oferecer? Como quer batismo com o Espírito Santo se não ora? Eu vou te dizer como é que Deus marcou o meu ministério. Dos meus 8 aos 12 anos eu aprendi a tocar bateria. Inclusive ontem não tinha esses pratos bonitos não. E nem essa baqueta aí. Ontem eu me virei nos 30 aí, velho. Com 12 anos de idade, na minha igreja foi pregar uma missionária chamada missionária Eliane. Próximo do pastor Samuel, o senhor era branco perto dela. E ela entrava no culto, pastor. Ela não aceitava entrar na igreja se a igreja inteira não estivesse de joelho. E um dia perguntaram para ela: missionária, por que a senhora exige? E outra, ela não era estrelinha de chegar no culto no meio, não, ela chegava antes. E algumas pessoas ficavam para querer falar com ela, dizer assim: quando eu entrei eu quero todos de joelho. E um dia um pastor perguntou a ela: por que a senhora quer que todo mundo esteja de joelho quando a senhora entra? Ela falou: primeiro, não sou estrela para alguém estar esperando para falar comigo, tirar foto, não sei o que. Não sou estrela. A estrela aqui é Jesus. E enquanto a igreja ora, eu também já estou orando em casa, venho em oração, e quando nós chegamos aqui, oramos junto, o milagre acontece. Aí ela entrava na igreja, a igreja estava orando, aí ela subiu no altar. E eu lembro naquele dia, exatamente naquele culto, eu tinha um vizinho por nome André. Era o único e o mais problemático daquela família. Para você ter ideia, André tinha 21 anos. Já tinha sido preso 3 vezes. E André estava tetraplégico, porque tomou 17 tiros. Sendo que 4 dentro da boca. E naquele dia resolveram levar o André para o culto. E eu tocava bateria. E ela estava pregando, de repente, ela parou e disse assim: só os músicos toquem. E os músicos começaram a fazer um fundo musical e tocar. E ela disse assim: agora alguém com coragem traz aquele jovem na cadeira de roda aqui na frente. O pessoal pegou o André na cadeirinha e foi trazendo, colocou ele na frente do altar. Ela disse: eu preciso de 2 obreiros fortes. Aí 2 obreiros chegou do lado, ela disse assim: preciso que cada um levante ele de um lado e deixe ele em pé.
botou ele na cadeira de roda e ela fazia assim, ó. Cada vez que ela batia, a gente ouvia os estralados como se alguém, quando você acorda, você vai se despreguiçar e o osso começa trac, trac. Ela batendo e o osso estralando. E a igreja em silêncio, ela dizendo assim: cada vez que um osso estralasse, se eu fosse você, eu dava glória. Aí a igreja começou a adorar. Aí os irmãos faziam silêncio, ouviam o estralo e adorava. Aí Deus começou a batizar a gente com o Espírito Santo. E ela batia nas pernas, ela batia na coxa, ela foi batendo do lado. Quando ela terminou, ela disse assim: agora solta ele. Quando soltou, o André ficou assim, ó, tentando se equilibrar. Ela disse assim: deu o primeiro passo. Ele estava assim, ele começou a andar. Deu o segundo, aí a igreja já não aguentava mais de glória, e ela falou: vai andando, e ele começou a andar. Aí ele andou até a porta da igreja, ele foi andando, voltou andando, foi andando, voltou andando. Na quarta vez ele já estava correndo. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Quando ele voltou para perto dela, obrigado, Senhor, deixa só ele aqui. Quando ele voltou para perto dela, ela parou e disse assim: cadê o baterista? Vem cá, baterista. Era eu, baterista. Quando eu cheguei perto dela, ela disse assim: você está na bateria, mas ali não é o seu lugar. Você vai pregar o evangelho, e através da sua vida Deus vai fazer grandes coisas, mas hoje Ele vai marcar o teu ministério. E eu parado, aí ela disse assim: coloca a mão aqui embaixo da garganta dele, coloca a mão aqui. Foi assim que eu fiquei. Ela pegou o dedo e um lenço e passou o dedo na garganta dele. Quando ela terminou de passar o dedo dela já estava melado de sangue. E quando eu olhei para a minha mão, os 2 projéteis que estavam alojados na garganta dele já estavam na palma da minha mão. A igreja glorificando e eu em fase estática, sem crer, olhando para a mão, e olhava para ele, olhava para a mão, a igreja adorando, e eu não conseguia nem abrir a boca para dar glória, porque era uma incredulidade, era como se eu não estivesse vendo aquilo, mas Deus queria marcar o meu ministério, para dizer: isso é o mínimo que eu posso fazer, Deus pode fazer muito mais além. Obrigado. Daquilo que pedimos e pensamos. O que você pede para Deus é pouco, o que você quer para Ele é pouco. Ele é o princípio, Ele é muito mais. Ele é o princípio. Aleluia. Mateus, vem cá, Mateus, que eu não vou pregar muito hoje não. Ele é o princípio. Só que a pergunta é: você está vindo para a campanha para quê? Vou melhorar a pergunta: você está vindo para a campanha como, meu irmão? Com a vida toda desconcertada e quer alguma coisa no altar de Deus? Sabe por que eu disse ao pastor que o batismo só vai ser no dia da ceia? Porque é o tempo que você tem de voltar a sua vida no altar. Porque ele se apresentou para a igreja: eu sou o Amém. O princípio da criação de Deus. Ele estava dizendo assim, ó: eu sou o único. Coloca para mim um texto. Coloca o texto. Coloca o texto.
3, verso 14. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Quer ir para o céu? Ele está pronto para te dizer todas as verdades. Porque Ele é fiel, mas também Ele é verdadeiro. O princípio da criação de Deus. Eu não prego mais hoje, se coloque de pé. Coloca o versículo 15. Amanhã eu vou pregar sobre isso. Conheço as tuas, eu vou orar. Eu vou orar. Coloca a tua vida no altar, dá tempo. Porque você pode enganar qualquer pessoa, mas diante do altar, Deus ninguém engana. Amanhã eu vou te contar o que aconteceu com um pastor que estava em pecado no altar. Porque a Deus ninguém engana. Vamos cantar, Mateus? Senão o povo não dá glória mais hoje, não. Canta para o povo chorar, Mateus, para ver se arrepende dos pecados. Veja como oportunidade de Deus para você. Outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te
jardim de oração. Dá um microfone para cada uma delas, por favor. Ontem eu estava aqui, estava só observando. Quer bênção, mas não vem orar. Eu vim aqui no culto de oração e eu fiquei me perguntando por que tão pouca gente estava no culto junto naquele dia. As pessoas valorizam mais movimento do que compromisso com Deus. E como eu terminei antes, eu vou pedir para que cada uma delas ore 5 minutos cada uma, igual vocês fazem no culto de oração. Porque a igreja só recebe alguma coisa quando ora. Eu sempre aprendi isso. Se eu estiver errado, me corrija. O Senhor disse aos discípulos: vão orar, mas orem até que do alto vocês sejam revestidos. Aí começou a oração. Alguns, pastor Samuel, meteram o pé, foram embora. Mas quem permaneceu recebeu o batismo. Aleluia. Pode começar a orar, irmão. Eu disse que o culto ia ser diferente hoje. De conserto neste lugar. Eu sou Deus. Eu te conheço. Aonde você anda, ou o que você faz. Não estou recebendo o que você faz. Você esconde do homem, mas não esconde de mim. Meus olhos é como tocha de fogo e te contempla. Vem depressa, se arrepende, enquanto é tempo. Os dias estão se findando para você. Venha, que o Senhor está com os braços abertos te esperando. Tem ainda tempo de você se consertar. Essa igreja é minha. Esse povo é meu. Não é você que vai barrar e parar, não. Porque eu sou o dono de tudo. Eu estou aqui neste
preciso do clamor desta igreja. Tenho coisas novas para fazer aqui, mas precisa de arrependimento, precisa de conserto, precisa de ouvir a voz do Espírito Santo. Não temas, venha, eu estou te dando a oportunidade. E você verás o que eu farei neste lugar. Tenho promessas, mas precisa de conserto. Eu faço aquilo que eu quero, porque eu sou o dono de tudo. E essas são as minhas palavras. Alamantuide, alabassori, andarabassi, decaias. Ramantuide, calabriassori, andarabas. Ide cantarabas, cuideri, andarassi, decaia. Alabassuide, rassi, decaia. Ramantuide, labassuide, andarabassuide, calabriassori. Não se espante, porque hoje é noite de renovo. Alabá, Jesus querido, toma a tua igreja nas tuas mãos. Alabá, Suriandara, vai visitando, Jesus querido, a cada banco, a cada vida, a cada lar representado. Senhor, entra com a tua mão forte e poderosa, Senhor amado. Senhor, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra. Senhor amado, que os corações estejam quebrantados. Jesus querido, venha fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, derrama da tua cura, realiza milagres no nosso meio, deixa o teu sinal aqui nesta noite, porque Jesus, tu és o mesmo, o Senhor não mudou. Somos nós que mudamos, mas o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ramanto e derralabriachou, vai mudando histórias nesta noite, vai transformando vidas. Rabaço e derianda, rabaço e decai. Entra, Senhor, onde o teu povo não pode, Senhor. Dá força àqueles que não conseguem ficar firme na tua presença. Ramanto e derralabaçou, vai tirando as rapinas. Rabaço e derianda, rabaço e deriandarai. Vai tirando tudo que não te agrada nesta noite, Senhor, para a glória do teu nome, papai querido, para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, oh Senhor, já foi dito esta noite, Pai, que o Senhor está passando em revista. Oh Santo de Israel, auxiliador, Pai amado, Pai eterno, Senhor, vai tirando este coração, vai colocando o coração, Pai eterno, temente, o coração, Senhor, aquebrantado. Oh, Pai amado, Pai eterno, Senhor, vai passando em revista no meio do teu povo. Senhor, vai tirando tudo aquilo que não provém de ti. Oh, Pai eterno, um dos nossos corações. Oh, Senhor, vai colocando, Pai, os frutos do teu Santo Espírito. Oh, Senhor, vai colocando, Pai amado, temor, Senhor, vai lembrando o teu povo de onde o Senhor tirou, aonde o Senhor colocou, os prodígios que o Senhor tem feito. Pai amado, Pai eterno, Senhor, que venhamos ter um coração grato diante de Ti e buscar o Teu reino, Pai amado. Oh, Espírito Santo de Deus,
Senhor vai transformando esta noite. Pai, que possamos colocar a nossa vida no altar. Senhor, que o teu povo possa vir se arrepender de todo o coração. Oh, Espírito Santo, traga o teu povo, Senhor, para se pôr de joelhos diante de ti, buscar a tua presença, buscar a tua face. Os dias são maus. Busque a minha face, busque a minha presença. Oh, Pai eterno, Pai amado, porque teu é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Tu és santo. Se é para Ele, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. se é para Ele, canta! Faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Bem baixo. Já vou terminar. Já passei até do horário, mas eu já vou terminar. Fica rapidinho. Dá um abraço nessa jovem aqui, ó. A que está do lado do rapaz de azul. Dá um abraço nela. Nela.
Porque hoje vejo Deus trazendo conforto ao teu coração, coisa de que ninguém sabe. Hoje Deus está entrando na tua alma. Você não vai parar, você não vai voltar atrás. Você não nasceu para andar no mundo. Você foi escolhida por Deus. Eu disse que eu estava esquentando desde ontem. Amanhã, como diz lá na Bahia, a giripoca vai piar. Você quer receber bênção? Entre em oração. Porque quando eu recebi o convite para vir para esta campanha, para esta cruzada, a primeira coisa que a gente falou, vamos orar. Vamos orar porque vai ter prodígios, maravilhas, mas isso é através de oração. Não vem com sua vida toda desconcertada, achando que vai ser abençoado. Você vai ficar só na plateia assistindo, mas se você se arrepender dos seus maus caminhos, se converter diante de Deus, Deus tem milagre para você essa semana. Apocalipse capítulo 3, o verso 22. Toda a igreja vai ler bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Já estou dando a bênção apostólica. Eu estava orando aqui, como oro toda manhã.